Olá pessoal, mais uma vez estou aqui comprometido para falar de um tema um pouco complicado, um tema realmente sem entendimento para os nossos dias de hoje. Por que os casamentos se acabam? Eu gostaria de ler um versículo bíblico, se você estiver com sua Bíblia próxima, eu gostaria que você pegasse. Na verdade eu vou ler dois versículos, um em Gênesis e o outro que eu vou ler vai ser em Mateus. Então, lá em Gênesis capítulo 2, 24 e 25, a Bíblia nos fala da seguinte maneira: por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, Jesus Cristo reforça esse assunto. Ele fala da seguinte maneira: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Notamos, meus amados, que Jesus Cristo ele ainda unifica mais essa parte que é o casamento. Ele fala que nós deixamos de ser uma só carne nossa e passamos a ser única os dois. Então você nota que a partir do momento em que você se dispõe a relacionar com uma pessoa, vai haver ali uma fusão de corpos, de alma, de espírito, de pensamentos. Eu sei que é difícil você colocar duas pessoas que nasceram em lugares diferentes, criações diferentes, costumes diferentes, debaixo de um mesmo teto, e tentar fazer que isso seja algo comum. Vai haver brigas? Vai haver discussões? Claro que sim. O grande problema é como nós vamos lidar com isso, tá certo? Em um filme de Paulo Sorrentino chamado Juventude, nós temos aqui uma pergunta interessante que a protagonista fala para o pai dela e pergunta o seguinte: pai, por que o meu marido prefere outras mulheres em vez de mim? E o pai dela, naquele momento, por falta de resposta, simplesmente fala para ela o seguinte: porque a outra é boa de cama. Então, meus amados, muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, damos também essas desculpas para as nossas esposas, para os nossos maridos. Por não ter uma resposta coerente daquilo que está acontecendo, nós costumamos a dar respostas vazias, ou talvez nem respondemos. Não é verdade? Então, a partir do momento que Jesus Cristo diz que nós somos uma só carne, nós precisamos de verdade, nós precisamos de coerência e nós precisamos de caráter. Não é verdade? Então, o que nos preocupa hoje muito é que o número de divórcio está aumentando, né? Então, as separações são enormes. Hoje você pega nos escritórios de advocacia, tem pessoas que estão se especializando em divórcio, pessoas que estão se especializando em separações. Por quê? É grande o número de pessoas que se divorciam. Hoje não existe mais aquela paz, aquela consciência, que eu casei, que eu preciso fazer de tudo para que dê certo. Ou seja, hoje os parceiros se tornaram descartáveis. E existem vários motivos para isso. Enormes motivos que nós precisamos tratar, né? Eu acho que um dos primeiros motivos é o medo. Nós temos medo. Nós temos medo de machucar o outro e nós temos mais medo ainda de nos machucar. Então nós usamos aqui uma capa protetora, talvez trazidos de relacionamentos anteriores, que sofremos, que nos doamos, que nos entregamos e nos decepcionamos. E essa capa protetora vai nos atrapalhar nos relacionamentos existentes ou futuros. Então nós precisamos entender e tratar essas feridas anteriores. Então, nós temos um segundo tópico que atrapalha muito, que é a indiferença. Entendeu?
Tem um artigo aqui de Walter Rizzo que eu gostaria de comentar, que fala o seguinte: argumenta no seu guio, né, o Walter Rizzo, para não sofrer no amor, que uma das melhores formas de acabar com o amor é a indiferença. Quantas vezes nós nos fazemos de indiferentes com a pessoa que está do nosso lado? A indiferença acaba com qualquer tipo de relacionamento. Seja ele de amizade, seja ele de relacionamento íntimo, seja qual tipo de relacionamento. A indiferença, ele termina, ele acaba com os relacionamentos. Por quê? Primeiro, que no momento em que eu sinto que você ou que a pessoa está sendo indiferente comigo, eu também vou pegar essa capa protetora e colocar em cima e vou também começar a ser indiferente com a pessoa. Então, a indiferença, ela é algo que, além dela atrasar o nosso relacionamento, ela faz com que o nosso parceiro crie essa capa. E essa capa, ela se chama o quê? Orgulho. Então, como eu sou orgulhoso, eu penso da seguinte maneira: já que ele está sendo indiferente comigo, ou ela está sendo indiferente comigo, eu também vou ser indiferente. E aí, o que vai acontecer? Você vai parar de falar, parar de conversar, vai chegar em casa, nem um bom dia, nem uma boa noite. E essa indiferença, então, faz com que os casais se afastam. Eu quero aqui ilustrar contando uma história que fala da seguinte maneira. Havia um casal, meu pai contava essa história e eu achava ela muito interessante. No início eu via ela como uma piada, depois eu comecei a associar, não como piada, mas comecei a associar como algo importante na minha vida. Havia um casal que estava namorando, sentado no banco da praça, né? Quem passava ali à noite estava um pouquinho escuro, porque, né, normalmente os casais procuram um local mais escuro para poder ter as suas intimidades, e naquele momento você não via ninguém, você só via uma pessoa. Passava ali, você só via uma pessoa, mas eram duas que estavam ali. E naquele momento aconteceu que a lua se escondeu atrás das nuvens. E a mulher então olha para o seu namorado, eternamente apaixonada, com os olhos, né, parados, olhando para ele, e fala assim: meu amor, você notou que escureceu um pouco? O que está acontecendo? E o namorado também, né, todo apaixonado, querendo, né, continuar conquistando ali a namorada, disse para ela: meu amor, você não está vendo que a lua se escondeu porque está com ciúme de nós? Que lindo, né? E passados-se 15 anos, os dois casaram e de repente se viram sentados no mesmo banco da praça, só que dessa vez um pouco diferente, né? Um sentado na ponta e o outro na outra ponta. E acontece novamente o mesmo fenômeno, né? A lua se esconde novamente atrás das nuvens e começa a escurecer. Então a mulher volta para o marido e pergunta novamente: escureceu, o que está acontecendo? E ele olha para ela e fala assim: sua ignorante, sua burra, você não vê que vai chover? Então olha como foi o tratamento antes e o tratamento depois. O que nós precisamos? Eu falo que o casamento ele acaba porque termina o namoro. O primeiro ato que nós temos quando conhecemos uma pessoa é olhar, agradar e desejar. A partir deste momento, a química está preparada para que o casal se forme. Se você casou-se e isso acabou, tem alguma coisa errada no seu casamento. Quando você namorava, quando vocês estavam namorados, não podia ver um escurinho que estava se agarrando. Depois que casa, não pode mais. Olha, tem alguém olhando. Não, isso não pode. Meu batom, você vai amassar minha camisa, vai sujar minha camisa de batom. Então, começa a entrar coisas
atrapalhando o relacionamento. E começa a acabar o olhar, o interesse. Eu falo que o namoro ele tem que ser eterno num casamento, num relacionamento. Se esse namoro não continuar, o seu casamento está fadado a acabar. Então, o que acontece? O que precisa num casamento para que esse casamento dê certo? Atração, abraço, beijo, contato físico. Qual foi o primeiro desejo que você teve no dia que você conheceu a sua namorada? O primeiro desejo foi de tomá-la nos seus braços e beijá-la. Se isso não acontece mais no seu casamento, acabou-se o desejo. E se acabou-se o desejo, o casamento está fadado a terminar. Outro ponto importante que nós precisamos falar, nós falamos aqui do orgulho e da indiferença. Vamos falar agora da falta de compromisso. A falta de compromisso, nós precisamos entender que isso é um contexto social. A maioria dos jovens que nós temos hoje, eles têm essa sensação de liberdade. Não existe compromisso hoje nos relacionamentos. Os relacionamentos hoje terminam numa sexta e terminam num domingo. E na maioria das vezes, as pessoas nem sabem o nome da outra, mas já tiveram um contato físico e até sexual. Então essa falta de compromisso dentro dos relacionamentos também é um grande problema para os casamentos. Nós precisamos ter compromisso um com o outro. Eu tenho que ter compromisso com a minha companheira e minha companheira precisa de ter compromisso comigo. Então, o que acontece? Essa falta de compromisso, ela vem muitas vezes também de relacionamentos anteriores. Pode ser que você se relacionou com uma pessoa que já te traiu, uma pessoa que não teve compromisso com você, e você hoje tem medo de se entregar e voltar a acontecer novamente o que aconteceu com você. Então, como eu disse há pouco atrás, é o seguinte, nós precisamos curar as feridas de relacionamentos anteriores para que o relacionamento atual dê certo. Lembrando que o grande problema hoje e o medo é a comparação. Na maioria das vezes, você olha para o teu namorado, para o teu marido, ou para a namorada olha para o seu namorado, então para o seu marido, e começa a compará-lo com o anterior, ou positivamente ou negativamente. Se for positivamente, eu te aconselho a não fazer comparação, e muito menos se for negativo, porque cada pessoa é uma pessoa. Se for positivamente, o que você precisa entender é que, se essa pessoa realmente era o homem da sua vida, ele estaria no presente e possivelmente no futuro. Se ele é passado, independente das qualidades que ele tenha, algo aconteceu no relacionamento de vocês que terminou, pôs fim. E quando se colocou um fim no relacionamento, precisa se colocar um fim. A Bíblia fala que todas as coisas que aconteceu na minha vida, seja elas ruins, seja elas boas, sirva de esterco para o meu crescimento, tanto espiritual quanto material. Paulo fala isso, deixa isso claro. Então, se foi coisas boas, que bom. Se foi coisas ruins, que sirva de esterco. O que é esterco? É uma terra com muita proteína para as plantas, que é colocada nos pés para fazer ela crescer. Cresça com as coisas ruins que aconteceram na tua vida. Então, se essa pessoa que estava no seu passado não está, é porque algo aconteceu e vocês terminaram. Então não era tão bom assim. Esqueça seu passado. Então esse é o primeiro ponto. Largue o seu passado. Comece novamente. Não faça comparações. Cada pessoa é uma pessoa. Um outro ponto interessante que nós precisamos tratar também aqui é uma terceira pessoa no casamento, um triângulo amoroso.
Então, o que acontece? O amor ele não é ele não é eterno. Ele pode começar hoje e terminar amanhã. Todos nós sabemos disso. Quantas pessoas já se passaram nas nossas vidas e quantas vezes falamos, amamos a pessoas que estão no nosso passado e quantas vezes falamos que amamos as pessoas que estão no nosso presente. Então o amor, ele não é eterno. E para que um amor seja eterno, nós precisamos de ingredientes básicos nele. Se a pessoa que está do meu lado vale a pena, eu devo investir nele. Eu digo que amor no relacionamento, ele está em quarto lugar. Em primeiro lugar, nós precisamos de admiração. Em segundo lugar, nós precisamos de respeito. E em terceiro lugar, nós precisamos de ver o nosso companheiro como se fosse nós mesmos. Aquilo que Jesus Cristo fala. Eu sou uma só carne. Depois vem o amor. Eu posso amar uma pessoa o máximo possível, eu posso ser, sim, extremamente apaixonado por essa pessoa, mas se eu não respeitá-la, e se eu não tiver nenhum tipo de respeito por ela, eu não vou conseguir conviver com essa pessoa, e ela também por mim, é claro. Eu preciso admirar uma pessoa para que eu possa amá-la. Se não houver admiração, não existe amor que resista. Por que é que os relacionamentos acabam? Porque no início, quando você conhece uma pessoa, até o que ele fala errado é bonito. Depois que você o conhece, que você já está com ele, que aí vocês já tiveram as suas intimidades, estão tendo um relacionamento, aí começa a perder a admiração para aquela pessoa. E então, vêm os problemas e você não consegue administrar esses problemas. Por quê? Faltou o regar. Eu digo que você conquistar uma mulher ou um homem por um dia é fácil. Eu acho que qualquer um de nós conseguiríamos ter 365 mulheres por dia, por ano, desculpe. E a mulher consegue ter 365 homens por ano, porque é fácil você conquistar um homem ou uma mulher dia. O problema é conquistar a mesma pessoa 365 dias por ano, já fala aí o poeta. Então, meus amados, nós precisamos cultivar dia a dia. É o bom dia, é a ligação às 9 horas para saber como que está, é o estou com saudades. Como foi seu dia? Os relacionamentos acabam porque nós deixamos de regá-los dia a dia. Precisamos, então, começar a fazer aquelas coisas básicas, pequenininhas. Na maioria das vezes, as pessoas se surpreendem não são com coisas grandes. Eu falo que dar presente no dia de Natal, aniversário, Dia das Mulheres, a mulher já está esperando, o homem já está esperando. No dia do meu aniversário já espero que vão me dar presente. Agora, a surpreender a sua mulher ou seu marido é você chegar do nada. Isso é que é surpresa. Fazer o que o outro já espera não é surpresa. Então, o que nós precisamos? Surpreender as nossas esposas, nossos maridos a cada minuto, a cada dia, e não só nos dias especiais. Então, o que nós precisamos? Estar disposto. Então, o outro elo é disposição. Você está disposto realmente a conquistar, reconquistar o seu namorado, a sua esposa, o seu namorado? O que você quer fazer, na verdade? Você tem disposição para isso? Dá trabalho. Você sair com 2 pessoas durante a semana não dá trabalho. Talvez te custe um ato financeiro, mas trabalho não dá. A pessoa se encanta com você, se ela gostou, se o seu biotipo for o dela, tá tranquilo. Não precisa nem de atitude.
Porque você vai ficar com essa pessoa 2 dias, acabou, passou para outra, para outra, para outra. Isso é fácil. Difícil é conquistar a mesma pessoa. Então você precisa estar disposto. Você tem que estar disposto a conquistar essa pessoa. Ela vale a pena? Outro ponto essencial no relacionamento se chama bom humor. Nada melhor do que você estar ao lado de uma pessoa que te faça rir, que te faça sonhar, que te faça pular. Isso no início também é fácil, as pessoas fazem. Mas depois vai acontecendo coisas dentro do relacionamento que vai te inibindo. E você começa a não fazer. Então, o humor, ele é primordial. Só que ele precisa de incentivo. Eu costumo falar do ímã, por exemplo. O ímã ele tem 2 lados. Ele tem o lado que repulsa e o lado que une. E o que é interessante, que o lado que une é o negativo e o positivo. Se você colocar negativo, negativo, ele ir para trás. Se você colocar positivo, positivo também, ele repele para trás. Quando você pega o positivo e o negativo, os dois se unem. O homem positivo, mulher negativa, ou vice-versa. Então nós precisamos dessa negatividade entre os seres para que nós possamos ser unidos. Porém, não podemos ter negatividade nas ações. Quando o seu namorado, quando a sua namorada, o seu marido, sua esposa fizeram uma brincadeira com você que você não gostou, ria. Se não for nada maldoso, ria, leva para frente o humor, faça com que ela ria também. Sorrir faz parte de um relacionamento. E por último, eu disse que nós precisamos de 3 pontos, né? Nós precisamos de mais um importantíssimo, que se chama confiança. Admiração e confiança. Então eu preciso ter esses 3 tópicos nas nossas vidas. Nós precisamos de 3 tópicos nas nossas vidas para a gente poder ter um casamento feliz. Então, se você não consegue amar uma pessoa porque você não confia nela, talvez você até a ame, mas você não confia nela, você não vai ter uma vida de paz. Eu falo que o ciúme, um ciúme saudável é bom. O problema é o ciúme doentio. Eu costumo dizer o seguinte, que existe ciúme e falta de confiança, que é muito confundido. Tem pessoas que falam assim, meu namorado tem ciúmes de mim, a minha namorada tem ciúmes. Não é. Talvez a pessoa não confie em você, não é ciúmes. E confiança é algo que a gente conquista. Confiança não é algo que no momento em que eu te conheço eu já tenho em você. A confiança ela é conquistada. E o grande problema é que a partir do momento que ela é quebrada, aí o problema é sério. Porque na maioria das vezes as pessoas que quebram a confiança quer que você volte a confiar nele de imediato. E isso não acontece. Então nós precisamos, primeiro, não quebrar a confiança. E como você não quebra a confiança de uma pessoa? Quando Deus fala que nós devemos ser um só, Ele está falando de um só, na verdade. Então, tem pessoas que falam, hoje é muito comum, né? A minha liberdade, a minha privacidade. Espera aí, se você quer privacidade e liberdade, fique sozinho, não case. A partir do momento em que você compartilhou a sua vida com outra pessoa, a sua liberdade e a sua privacidade já foi extinguida. Eu costumo falar que onde tem senha, tem algo a esconder. Onde tem cadeado, tem algo a esconder. Então, se você está com seu marido aí está com as suas esposas, se estiver assistindo esse vídeo, pensa da seguinte maneira: celular com trava, para quê? Você tem algo a esconder? Se você tem, não deveria estar casado. Ah não, o celular é meu, ninguém mexe. Espera aí, celular meu, da minha esposa, seja de quem for, tocou, atenda. Uma mensagem do WhatsApp, olha aí para mim.
É assim que você conquista a confiança da sua esposa ou do seu marido. Uma ligação, 2 horas da manhã, nossa, isso já aconteceu comigo. Mas 2 horas da manhã, o que acontece? Quem é que está te ligando 2 horas da manhã? Eu costumo falar que quem te liga 2 horas da manhã é para anunciar morte ou doença grave, não é verdade? Se alguém te ligou 2 horas da manhã sem nenhum sentido, a gente fica um pouco preocupado. E aí começa a se desconfiar. E a melhor maneira de conquistar a confiança é mostrar para outra pessoa que você não tem nada a esconder. Então você deve ser uma só carne com essa pessoa. E o que eu acho interessante é o seguinte, é que você pode tocar na boca, no corpo, em qualquer lugar do corpo de uma mulher ou de um homem, mas se pegar no celular dele, o pau quebra. É inacreditável, né? Como o celular se tornou hoje uma peça intocável. É meu. Meus amados, hoje, se você analisar, as redes sociais é o maior índice de divórcio que existe, de separação das pessoas. E quando não tem divórcio, a separação. Quantas pessoas vivem juntos, separadas? Tem pessoas que mandam mensagens de WhatsApp para os seus dentro da própria casa. Não se cumprimentam, não se falam mais, conversam através de redes sociais. Isso já é um divórcio, já é uma separação. Largue o seu telefone celular quando chegar em casa e dê atenção para sua esposa, para o seu esposo, dê atenção para sua namorada, para o seu namorado, para os seus filhos. Tenha 2 mochilas, a mochila de ir trabalhar e a mochila caseira. Eu costumo dizer que no dia que eu chego na minha empresa, onde eu trabalho, eu tenho 2 mochilas. Eu pego a minha que eu cheguei de casa e penduro ela na porta, pego a minha do serviço e entro para dentro e vou trabalhar. Na hora que eu saio de lá, eu deixo a do serviço pendurada e pego a minha mochila caseira e venho para minha casa. Não misture. Começa a ter vida social com seus parceiros. A pior solidão que existe é a solidão entre muitos. Talvez você está dentro da sua casa, filhos, marido, esposas, com suas namoradas, se você tiver, e você é solitário. Vamos conversar mais. Vamos sentar. Tem uma música do Silvio Brito que eu gosto muito, que se chama Utopia, que ela fala, e eu lembro lá do meu pai, fala que meu pai voltava cansado e ele pegava o violão dele, ia lá para fora, a gente sentava todo mundo reunido e ele ia cantar para nós. Hoje não acontece mais. As famílias hoje estão desunidas, cada uma na sua rede social. E dá atenção para pessoas que nem conhecem e não dão atenção para as pessoas que estão dentro de casa. Pensa. Então os casamentos estão se acabando hoje porque você não está disposto a continuar com o seu casamento. Então nós somos os culpados dos nossos casamentos não darem certo. E o grande problema é que os nossos filhos estão crescendo e vendo isso. Os nossos filhos estão crescendo e estão seguindo os nossos caminhos. E por último, meus amados, a falta de intimidade. Nós precisamos ter intimidade com os nossos parceiros. Então, se você tem filhos, reserve um tempo para o seu namorado, para a sua esposa, para o seu marido. Se você não tem condições de fazer isso na sua casa, faça fora da sua casa. Nós nascemos para tocar um ao outro. Como eu disse, nós temos que ser uma só carne. Então a intimidade é o ato mais profundo de um relacionamento. Todo relacionamento que não tem intimidade não tem
prosseguimento. Ele acaba. Por quê? Nós somos pessoas que necessitamos do afeto um do outro, do beijo, do abraço, do toque e do sexo também, por que não? Afinal de contas, o sexo nada mais é do que o final de uma conquista. Nada mais é do que o final de um beijo, de um abraço, de um toque. Então, se você não tem intimidade com seu marido, com sua esposa, é porque você está fadado a acabar com o seu casamento. Então a intimidade é o maior ato entre um casal. E eu costumo dizer o seguinte, que um casal sem intimidade não é um casal. São amigos dentro de casa. São pessoas que estão ali simplesmente se relacionando com amizade. Afinal de contas, o casamento é um ato íntimo. A gente está mostrando para a sociedade que a partir daquele momento, aquela mulher vai ser minha esposa e eu serei o marido dela, ou vice-versa. Então, amados, intimidade é o ato mais bonito que se existe no casamento. Tem intimidade. Abrace, beije, toque. O amor, ele nasce. Tem pessoas que falam que o amor nasce no olhar. Não. O amor, ele nasce no toque, no beijo, no compromisso, na admiração, na confiança, no respeito. Então pense que sem admiração, sem respeito e sem confiança, o casamento está fadado a acabar. Pense nisso. Pense nesses 3 pontos que são essenciais no casamento. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e aperte o sininho. Me siga. Brevemente estarei colocando mais alguns vídeos para compartilhar com vocês a respeito de vida familiar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Graça e paz.